Olá, meus estimados alunos, amantes da química e do conhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui e certamente você está muito feliz de estar aí para nós podermos construir junto um pouco mais deste conhecimento tão importante que é a química orgânica. E claro, construindo esse conhecimento, você está construindo o seu futuro, a sua história. Nesta aula em questão, nós vamos estudar uma função química oxigenada bastante interessante, como as outras, denominada de fenol. Professor, gostaria de saber o que é fenol, para que é usado, professor, como é a estrutura de um fenol? Vamos caminhar. Objetivos desta aula: conhecer a função química fenol, identificar algumas aplicações desses compostos, praticar o conhecimento por meio de questionamentos, atividades. Alguns questionamentos pertinentes a esta aula que nós iremos respondê-los no decorrer dela. Então, o que caracteriza a função fenol? Professor, eu já aprendi o que caracteriza a função álcool. O que caracteriza a função enol, hidrocarboneto. Agora, e fenol, professor? Quero saber. Sim, você vai saber. Você vai entender. Por que o fenol é usado na manutenção de cadáveres? Bom, então vamos começar. O que é que caracteriza a função química que nós denominamos de fenol? Caracteriza a presença do OH, da hidroxila, presente ligado a um carbono do anel aromático. Quando nós temos um anel aromático, professor, anel aromático? Sim, você lembra, é aquela estrutura que nós temos 6 carbonos numa cadeia fechada com duplas ligações alternadas, que você já vai encontrá-la no decorrer desta aula, que é essa estrutura. Quando nós temos o OH ligado a um carbono do anel aromático, aí nós temos caracterizado a função fenol. Muito bem, professor. Agora eu já sei o que é um fenol. Então, você sabe, você vai provar para si mesmo, tá? Que você sabe. Faça essa atividade, tá? Classifique esses compostos aqui como álcool, enol ou então um fenol. Tempo para você.
Ah, professor, essa estava fácil, hein? Essa estava muito fácil, também acredito. Observe, aqui nós temos OH, o OH, hidroxila, ligado a um carbono saturado, a um carbono que só faz ligações simples com outros carbonos. Então, aqui nós temos caracterizado um álcool. Aqui nós temos OH ligado a um carbono insaturado com dupla ligação química. Então, aqui nós temos caracterizada a função química enol. Muito bem, aqui nós temos o anel aromático, esta cadeia carbônica fechada de 6 carbonos, com 3 duplas ligações químicas alternadas, e ligado a um desses carbonos nós temos o OH. Muito bem, então o que nós temos ali? O que nós estamos estudando? Fenol. Aqui nós temos então a substância fenol. Professor, como nomear essas substâncias químicas fenol? A nomenclatura oficial, o grupo OH é denominado de hidroxi. E aí, o nome seguido do nome do hidrocarboneto. Por exemplo, aqui, ó, esta aqui, o fenol. Usualmente o nome dessa substância é fenol. Mas seguindo a regra oficial, é hidroxi por causa do OH, benzeno, que também esse anel aromático é chamado de anel benzênico. O nome oficial, hidroxibenzeno. Muito bem, eu separei aqui alguns outros para a gente treinar a nomenclatura. Vamos trabalhar aqui. Nós temos um fenol com um radical de um carbono, tá? Então, o radical de um carbono é metil. Lembre-se, um carbono mete, os radicais terminam em il. Então, nós vamos ter o quê? A numeração sempre vai começar do carbono que possui o OH. Então, 2. Então, vai ser 1-hidroxi, por causa do OH, hidroxi. 2, porque o radical metil está ligado no carbono 2. Metil, porque esse radical é uma metila, é um metil. 1-hidroxi, 2-metil, benzeno. E usualmente podemos denominá-lo de 2-metilfenol. Aqui vamos trabalhar esta situação aqui. Professor, mas esta substância não é igual a esta, professor? Não, não é igual, porque a posição do radical OH está em carbonos diferentes, tá? A posição do radical metila, desculpa, a posição do radical metil aqui, nesta situação não está no carbono 2, aqui está no carbono 3. Então vai ser 1, 2, 3, o que vai mudar é a numeração. 1-hidroxi, 3-metilbenzeno, ou o nome usual, 3-metilfenol. 3-metilfenol. Vamos trabalhar ainda um pouco mais. Vamos pegar esta situação aqui, tá? Então, o radical metil está no carbono número 4, porque nós começamos a numerar a partir daqui do carbono onde tem o OH. 1, 2, 3, 4, então vai ser 1-hidroxi, 4-metilbenzeno. O que vai diferenciar aí nessas 3 substâncias é a posição do radical metil. E isso faz diferença, tanto é que são substâncias distintas uma das outras. Se é distinta, evidentemente, o nome vai ter que ser diferente. Vamos trabalhar aqui. Lembre-se que essas posições 1, 2, 3 e 4... Tá? As posições 2, 3 e 4 no anel aromático, ela pode ser também nomeada, pode ser denominada pelos prefixos orto, meta e para. Quando nós temos o radical no carbono número 2, nós podemos substituir a numeração 2 pelo prefixo orto. Então, o nome dessa substância aqui poderia ser ortometilfenol. Professor, orto por quê? Esse orto vai especificar
que o radical metila está no carbono número 2. Ou apenas o orto pode ser abreviado por o metilfenol, ou ainda o cresol, porque o fenol também tem esse nome usual de cresol. Aqui, a posição 3 é denominada de meta, então aqui vai ser metametilfenol. Meta por quê, professor? Porque essa posição carbono número 3, ela também é denominada de meta, tá? Então pode ser M-metilfenol, o M abreviando o meta, ou apenas M-cresol, tá? São dois nomes usuais aí. E nós podemos substituir então essas numerações por esses prefixos, o orto, meta e para. Professor, e o para? Está aqui. Quando estão opostos, veja, o OH está aqui e o radical está oposto a ele. Então, na posição carbono número 4, nós denominamos essa numeração de para, um prefixo aí que vai especificar essa numeração. Então vai ser para metil, sim, porque o metil está na posição para do anel aromático, fenol, p-metilfenol ou p-cresol. Muito bem, são as regras para nós nomear essas substâncias químicas interessantes denominadas de fenol. Aqui eu tenho uma atividade para você fixar este conhecimento. Trabalhe, observe, vamos treinar. Dê o nome para essas 3 substâncias químicas aqui. Tempo. Professor, realmente dar nome às substâncias químicas é muito interessante. É uma atividade muito gostosa, professor. É a parte que eu mais gosto desta aula, professor.
Muito bem, legal. Fico feliz em você falar isso aí. Vamos corrigir aqui. Então, o radical é etil. Por que, professor, o radical chama-se etil? Porque são 2 carbonos. O prefixo para 2 carbonos é et. Então, vai ser um etil, alguns também denominam de etila. Muito bem, então aqui nós temos a posição 2, aqui a posição 3 e aqui a posição 4. Essas posições nós podemos tanto numerá-las como especificá-las com os prefixos orto, meta e para. Então aqui nós temos 1 hidroxi, 2 etilbenzeno. 1 porque o OH está ligado no carbono número 1, todos serão 1 hidroxi, tá? Porque começamos a numerar a partir deste carbono ligado ao OH. O que vai mudar é a posição do radical etil. Aqui no carbono 2, etil, aqui no carbono 3, 3-etilbenzeno, e aqui neste caso no carbono 4, 4-etilbenzeno. Então, todos eles serão 1-hidroxietilbenzeno. O que vai mudar é a numeração. 2-etilbenzeno, 3-etilbenzeno e 4-etilbenzeno. E essas numerações nós podemos trocá-la pelo orto, meta e para. Ortoetilfenol, metaetilfenol e também para-etilfenol. Muito bem, algumas aplicações deste fenol. É utilizado na fabricação de corantes, na preparação de resinas, na produção de fenolftaleína, que é um indicador ácido-base muito utilizado em um procedimento de laboratório denominado de titulação. Ele é usado também na fabricação da aspirina, do ácido pícrico e dos cresóis, hidroximetilbenzeno. Então veja que é uma substânciazinha bastante importante. Tem aí algumas aplicações muito interessantes e, claro, pela sua importância, certamente ela pode aparecer em alguma prova que você deverá fazer para construir a sua história de sucesso. Separei mais uma atividade aqui para você, mas por que o fenol é usado na manutenção de cadáveres? Você vai escanear esse QR Code, ler um texto que eu separei para você e aí então você poderá discorrer sobre esta questão, tá? Eu vou dar um tempo para você. Tempo.
Muito bem, professor. Olhe, essa história de conservar cadáveres, mas tudo bem. Vamos lá, né? Vamos lá. Li o texto e quero falar o que eu entendi deste texto, professor. Eu vou falar com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu primo, com os meus colegas de classe, com as minhas colegas de classe. Sim, sim. Vamos ver o que você pode ter escrito aí. A técnica consiste em injetar uma mistura de formol e fenol no cadáver, forçando o sangue a sair do sistema circulatório. O fenol possui a propriedade de matar todos os micro-organismos presentes, enquanto o formol, por sua vez, é um fixador de células que impede a decomposição. Este processo químico estabelece um ambiente ascético capaz de resistir a uma invasão microbiana. Sim, como é possível conservar cadáveres? Com essas substâncias químicas, injetando ali, eliminando a possibilidade dos micro-organismos que vão decompor ali aquele material orgânico e então conservando-o. Então observe que é uma técnica bastante interessante, bastante importante, porque muitas vezes nós queremos velar, né, guardar o corpo de um ente querido para que outras pessoas possam vir e se despedir ali. Muito bem, e outras maneiras, outras razões também, tá? O que estudamos nessa aula? Conhecemos a função química fenol, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e eu vou ficando por aqui. Deixo os meus agradecimentos primeiramente a você, porque a razão desta aula é você, e claro, a toda a equipe técnica da sede do Estado do Paraná, a nossa queridíssima Elisângela. Um abraço e até a próxima.